Salve, salve família vascaína, estamos chegando para mais um conteúdo de Vasco aqui no canal. Temos informações, né? Apuramos mais um pouco as informações sobre Carlos Palacios, temos posicionamento do jogador e do Vasco. Vamos falar de Igor Gomes, notícia que vem do Rio Grande do Sul. A gente vai trazer as informações aqui para você. O Vasco já está vendendo pacotes de viagem para os jogos, melhor dizendo, nos Estados Unidos. E o interesse do Vasco em contar com o Maracanã. São as notícias deste sábado, já pedindo aquele like para apoiar o nosso trabalho. Quem é novo por aqui, se inscreve, mantém o sininho ativado, que aí você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Bom, vamos para as notícias. Eu trouxe ontem, né, o Carlos Palacios foi detido no Chile. Ele foi buscar o filho, né, na casa da esposa, eles são separados. Ele foi buscar o filho na casa da esposa e acabou discutindo com ela. E, segundo a esposa, ele não está satisfeito com a separação, enfim. Houve uma discussão, ela o acusa de ter ameaçado com uma arma. Chamou a polícia, o Palacios acabou detido. O jogador se defende. Ele diz que agradece a preocupação de todos e deixa claro que nunca agrediu a mãe dos filhos dele, e que o ocorrido foi tudo um mal-entendido, que já está esclarecido e ele é inocente. Palavras do Palacios nas redes sociais. Disse ainda, também deixar claro que eu nunca deixei os meus deveres de pai com os meus filhos, para os que falaram besteira sem saber. Essas são as palavras de Carlos Palacios. E ontem à noite o Vasco também se pronunciou, mandou pra gente, né? Deixa eu ler aqui na íntegra, ó. O Vasco da Gama informa que está acompanhando o episódio envolvendo o atleta Carlos Palacios, ocorrido nesta sexta-feira. Por hora, o Vasco da Gama aguardará informações oficiais da justiça chilena, necessárias para a análise dos fatos, e reitera seu compromisso histórico de combate à violência em todos os âmbitos. Ou seja, o Vasco aguardando, né, uma solução final da polícia chilena, da justiça chilena, para poder tomar uma decisão, né? Por enquanto são versões de um lado, versões do outro. Vamos deixar a polícia e a justiça trabalhar para o Vasco tomar a melhor decisão. Bom, perdão, Revista Colorada, tá? Um site que é dedicado à cobertura do Internacional de Porto Alegre, traz a seguinte notícia: São Paulo e Vasco estariam interessados na contratação do meia Igor Gomes do São Paulo. É isso que está na foto aqui na sua tela, meio-campista de 23 anos. Eu acompanhei a temporada 2021 do Igor Gomes, uma boa temporada, não foi excepcional, mas uma boa temporada. Não acompanhei a atual, né? A informação é que o São Paulo não vai continuar com o jogador, né? E ele fica livre para assinar um pré-contrato agora no fim do ano. Então o Internacional está preparando uma proposta para fazer ao jogador e talvez até ao São Paulo para já pegar ele antes, né? Com 6 meses de antecedência. E não há muitos detalhes sobre o Vasco. Ele apenas cita que há um interesse também do Vasco da Gama. É aquilo, né? A gente não pode muito confiar nas informações, não é duvidando aqui da Revista Colorada, mas a gente sabe que empresário nesse momento vai vazar muita informação que não é verdade, só para valorizar o seu jogador. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Igor Gomes, meia do São Paulo, acha que é uma boa? Outra notícia, Vasco soltou os pacotes, tá? Para a Florida Tour, né? Os 2 jogos, tem lá, ó, pacotes completos. Você tem que entrar no seguinte site, floridatourvasco.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo aí para você, floridatourvasco.com.br. Você vai ter que colocar seu nome, CPF, e-mail, RG, telefone, envia que eles vão te enviar o orçamento de quanto está custando o pacote. Eu já vou avisando, né? Prepara o bolso, prepara o coração, porque não deve ser pouco dinheiro não. E uma última notícia é a preocupação do Vasco com o Maracanã. Ficou provado este ano que o São Januário não comporta mais a torcida do Vasco, né? Alguns jogos foram questão de horas, 2 horas, e foram esgotados
o ingresso de alguns jogos, então mostra que não dá mais para jogar em São Januário com essa capacidade de 20 mil. Por isso, a 777 quer levar para o Maracanã os jogos, né, até para atender melhor o torcedor e com isso poder viabilizar a reforma de São Januário. Ainda está naquela questão com a prefeitura do tal potencial construtivo, tem que negociar isso aí para poder começar as obras. Enquanto isso não sair, dificilmente vai acontecer. Então, para que isso seja, digamos que a 777 viabilize com a prefeitura e arrume os papéis, né? Para começar a reformar São Januário, a gente tem que ter a certeza de que vai jogar em outro lugar. E esse lugar, no julgamento da 777, é o Maracanã, seria o lugar ideal. Deixar a sua opinião também sobre essa notícia e todas as outras, né? Acho que a gente trouxe aí 4 informações neste sabadão, porque aqui, meu amigo, a informação nunca para. Bom, comentar rapidamente aqui. Palácios, eu tô com o Vasco, espero a justiça e a polícia ter uma posição final, um veredito, para que aí o Vasco tome a sua decisão. Creio eu que se ficar comprovado qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de agressão à esposa, é caso de rescisão contratual, na minha visão. Se for comprovado que foi apenas um mal-entendido, aí tem que conversar com o atleta, ver essa questão toda aí, não é uma situação fácil de lidar não. Igor Gomes do São Paulo, como eu disse, eu vi o 2021 dele, achei uma boa temporada. 2022 eu não acompanhei e me preocupa o São Paulo meio que querer se livrar do jogador. Não deve ter tido um ano muito bom o Igor Gomes, então não sei, mas se enquadra no perfil da 777, questão do jogador jovem, né? Vamos aguardar. Sobre o pacote de turismo, nem entrei, nem vou mandar meus dados, porque tadinho de mim, né? Coitadinho do Mineirinho. E sobre o Maracanã, é simplesmente um absurdo o governo do estado nem ter respondido ao Vasco ainda, né? Claramente está favorecendo a dupla Fla-Flu, numa jogada política suja, numa jogada política injusta, porque o Maracanã é do Rio de Janeiro, do povo do estado do Rio de Janeiro, e os vascaínos são grande parte desse povo, então deveriam ser tratados em pé de igualdade com os seus rivais, mas não é o que está acontecendo. Porém, meu amigo, a justiça tarda, mas não falha. Qualquer momento eu tenho certeza que o Vasco, se precisar, vai acionar a justiça, e aí creio eu que teremos o nosso direito resguardado, pelo menos de participar da licitação em igualdade. Se não ganhar a licitação é outra coisa, mas pelo menos a gente tem que ser tratado igual aos nossos rivais. Bom, meus amigos, quem é Vasco, deixa aquele like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal e a gente se vê a qualquer momento para mais informações. Até lá!